Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre o mercado farmacêutico. Nesse bate-papo está conosco Júlio Motim, CEO da Panvel. O show business começa agora. Economista com especialização em finanças, ele é CEO de um grupo farmacêutico que nasceu no mesmo dia que ele, no sul do Brasil. Hoje, esse grupo está distribuído em todo o país. Vamos falar agora com Júlio Motim, CEO da Panvel. Júlio, muito bem-vindo ao Show Business. É um prazer conversar com você. Eu que agradeço, tenho acompanhado as entrevistas que acontecem aqui e sempre tive um desejo grande de estar aqui contigo conversando. Fico feliz em saber. Júlio, eu queria conversar um pouquinho sobre medicina preventiva, né? O que a Panvel faz nesse sentido? Quais são os serviços que vocês prestam? Como é que você vê esse tema tão importante no mundo atual? Sabe que esse tema ele é um tema muito caro para nós, importante, e ele ganhou uma relevância ainda maior depois da pandemia, né? Eu acho que durante a pandemia se criou, de alguma forma, nas pessoas um awareness, né? Uma consciência da importância de se viver melhor, né? A gente viu durante a pandemia um crescimento no consumo de vitaminas, suplementos alimentares, né? Uma coisa realmente impressionante, mudou de patamar. Então as pessoas hoje estão muito preocupadas não só em viver mais, né? Viver mais anos, mas viver melhor. Condições melhores, né? E a farmácia, eu entendo que ela se tornou e vai se tornar cada vez mais uma aliada das pessoas dentro desse processo, né? De que maneira? Durante a pandemia, por exemplo, as farmácias em geral foram os grandes hubs, né? De testagem de Covid. Foram, sem dúvida nenhuma, o grande termômetro no Brasil de como é que estava a pandemia, né? Se ela estava acelerando, não estava acelerando, porque todo o teste que acontecia na farmácia, ele era comunicado à Secretaria de Saúde, né? Ao Ministério da Saúde. E esses dados, eles traziam essa informação. E com isso se criou um hábito, vamos dizer assim, de olhar para a farmácia de uma outra forma, né? A partir dali, a gente começou a ver a vinda de tecnologias que até então não, vamos dizer assim, já existiam, mas não estavam presentes na farmácia. Hoje a farmácia tem inclusive foi auditada agora pela Anvisa, uma série de testes, né, rápidos, que tem muito a ver com a prevenção da saúde, né? A gente faz hoje testes de perfil lipídico, a gente faz testes... O que é isso? Perfil lipídico é a combinação do colesterol bom e o colesterol ruim. Tá. Né? Então, HDL mais o colesterol ruim. Então, através de uma gotinha de sangue, né, você chega na farmácia e em 15 minutos tem o teste. Tá? Anemia, alergias, HIV, próstata, até teste para próstata na farmácia hoje com uma gota de sangue, né? E vacinas, né? Vacinas eu acho que é a grande, vamos dizer assim, o grande movimento que a gente viu durante a pandemia também. As farmácias já tinham vacinas antes, vacina da gripe, né? E agora o perfil e a variedade de vacinas é muito grande. Inclusive a Panvel agora recentemente recebeu a vacina da dengue. Tá. Né? Então estamos já vacinando para dengue. Então eu acho que a farmácia, assim, até paradoxalmente, né? Porque as pessoas pensam na farmácia como um lugar para comprar remédio para corrigir doenças, né? Eu acho que a farmácia do futuro, ela está muito mais aliada a fazer com que a pessoa viva mais e melhor. Seja um hub de saúde. Um hub de saúde, do que propriamente, simplesmente entregar um medicamento para um problema de saúde que a pessoa tem, né? Outras coisas, vamos dizer assim, que a gente vem desenvolvendo e que caminham em linha com isso, né? As farmácias têm uma característica muito grande, que você deixa dentro da loja um volume de informações muito grande, né? Porque tem o CPF, tem para ganhar o desconto, tem para fazer parte do programa de fidelidade, enfim. A gente tem usado muito essas informações também para fazer com que os pacientes
completem o seu tratamento, né? Então, por exemplo, a gente consegue hoje, num usuário de medicamento de uso contínuo, que para de repente, lembrar ele de que o seu medicamento vai acabar daqui a 15 dias. Ah, tá. Eu lembro ele na loja, eu lembro ele no aplicativo, eu lembro ele nos e-mails. Então, criar esse awareness. Né? Agora, você não lembra ele que ele não está mais tomando? Eu não consigo. Tá. Eu não consigo, eu não tenho essa informação. Mas toda a informação que a gente tem, de forma que a gente possa fazer com que o consumidor tenha uma aderência maior ao tratamento, a gente vem utilizando cada vez mais, né? Inclusive os planos de saúde cada vez mais interessados nisso, Isso. porque diminui depois a sinistralidade, né? Diminui a internação, as pessoas ficam mais saudáveis. Então, eu acho que a farmácia, daqui para frente, a gente vai ver ela cada vez mais alinhada, sem dúvida nenhuma, a uma medicina preventiva e fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Me explica para o nosso telespectador como é constituído o grupo Panvel. Quantas farmácias vocês têm? Qual a abrangência? Legal. O Grupo Panvel, ele foi fundado há 55 anos. Tá? A marca Panvel é de 73. Você acabou de revelar a sua idade. O mesmo ano que eu nasci. Né? O meu pai é um dos fundadores. Aliás, acho que deve ter sido um ano de muita inspiração para o meu pai, né? Porque, então foi um bom ano, né? E a gente tem basicamente três negócios, né? É a rede de farmácias, que até o final desse ano serão 600 lojas, localizadas em toda a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E a gente tem uma presença aqui em bairros nobres de São Paulo. A gente tem hoje em torno de quase 10 lojas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Tá? A gente tem uma distribuidora também, que é um atacado, né, que aproveita a logística do varejo e vende para outras farmácias também. Então é um business adicional que, aliás, no tempo inflacionário, lá da década de 80, 90, era o nosso maior negócio. Né? O varejo tinha muita dificuldade durante a inflação, porque o ciclo de caixa do varejo é um ciclo muito longo. Né? Então, com a remarcação de preços era muito difícil. Então, o atacado era o grande business. Aliás, o varejo brasileiro, ele nasce e se desenvolve a partir do Plano Real. A partir de 94, que a gente viu Renner, Riachuelo, a própria Panvel, Raia Drogasil, essas empresas elas começaram a crescer quando a gente começou a ter uma estabilidade da economia. Né? E o terceiro business, que é um business muito interessante que a gente tem, que é uma fábrica de cosmético. Né? Que hoje, saúde e beleza. Que hoje fabrica um pouco mais do que 35% de todos os nossos produtos próprios, a nossa marca própria. Né? A gente é uma farmácia muito focada em qualidade, sempre foi. Né? A gente é uma empresa que... A marca do cosmético é Panvel. Panvel com algumas submarcas. Né? Então, a gente sempre prima muito pela questão da qualidade, do atendimento, do serviço, da arquitetura das lojas. Então, a gente sempre foi uma empresa, de alguma maneira, muito focada nisso. E somos hoje benchmark, né? Somos a empresa referência no setor, apesar de não ser a maior. Né? No digital, temos hoje uma participação de 19,5% das nossas vendas em digital. Somos referência em produtos próprios, né? Private label. A gente tem hoje uma participação de venda em higiene e beleza de quase 20%. 20% do que é vendido de higiene e beleza dentro das nossas lojas são produtos próprios. Né? Eu costumo até dizer, eu tenho um grande amigo meu que, na minha opinião, é uma das grandes referências no mercado de higiene e beleza, que é o Arthur do Boticário. Faz um excelente trabalho. Eu costumo dizer que a Panvel é uma farmácia com um boticário dentro. Porque a gente fabrica, a gente embala e a gente vende, né, produtos com a nossa marca. Então, isso é um pouquinho, vamos dizer assim, da Panvel. Então, são 10 mil colaboradores. Em termos de sustentabilidade, já que a indústria é uma indústria poluidora, né? Sem dúvida. Eu acho que o varejo tem uma vantagem muito grande de que a gente lida com um número muito grande de pessoas. Né? Não apenas colaboradores, no nosso caso são 10 mil colaboradores, 10 mil pessoas que trabalham com a gente, mas também com um volume muito grande de pessoas. Né? E eu acho que a sustentabilidade, de alguma maneira, ela passa muito pelo educacional, né? Por você passar uma ideia,
dar um exemplo, divulgar isso. Então a gente vem cada vez mais trabalhando de forma a dar esse exemplo, né? Eu não tenho dúvida que o planeta, de alguma maneira, está pegando fogo, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. A gente precisa mudar nossos hábitos de consumo, a gente precisa mudar algumas matrizes energéticas. Eu acho que isso, nesse caso, o Brasil está muito na frente, né? A matriz energética do Brasil é altamente renovável. Não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma matriz energética... Carvão valendo, então aquela... Mas eles se vendem melhor, né? Muito. Né? Melhor. Então, Tesla e carro elétrico, mas a energia que está indo no carro elétrico, de onde é que ela vem? Né? E o Brasil tem uma matriz energética sensacional, 80% da energia produzida no Brasil. Muita gente não sabe que o Brasil produz somente 3% dos gases de efeito estufa no mundo. Exato. Estados Unidos e China, 50%. Exatamente. Fecha aspas. Exatamente. Então o Brasil se vende mal, né? Mas eu acho que a gente tem oportunidade, a gente precisa dar exemplo. Eu acho que sustentabilidade tem um viés errado também de algumas empresas, né? Existe uma certa competição de quem é o mais sustentável, eu acho que não é por aí. Eu acho que a sustentabilidade, ao invés de ser uma corrida, ela é muito mais uma caminhada de mãos dadas, né? A gente precisa... Mas que teria que ter começado há mais tempo atrás, A gente precisa colaborar, né? Então, por exemplo, por vezes, a gente tem várias iniciativas, a gente tem carro elétrico, caminhão elétrico que leva medicamento às nossas lojas, a gente tem iniciativas de recolhimento de produtos. Hoje, por ano, a gente recolhe 13 toneladas de medicamentos vencidos, recolhimento de pilhas. O nosso processo logístico não tem emissão de nenhum papel, né? É tudo eletrônico. Posso te interromper um minutinho? Claro. Eu sempre tive curiosidade de saber por que a indústria, além de ter a embalagem do remédio, tem que ter a caixa de papelão? É por causa da bula? Sabe que é uma boa pergunta isso, né? E, inclusive, isso é o que impede a farmácia de vender o medicamento na quantidade correta, que não tem nos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, muitas vezes a pessoa compra uma caixa e tem 30 comprimidos, ela precisa de 15. Precisa de 15. Aí sobra metade. Né? E os Estados Unidos... Tem alguma explicação para isso? É uma questão da indústria de fabricação, entendeu? Nos Estados Unidos, o medicamento ele é produzido dentro de embalagens, vamos chamar de granel, né? Que tem, por exemplo, pega um pote com 300 comprimidos de amoxicilina, que é um antibiótico. A pessoa chega com a sua receita do seu médico, pega a quantidade, receitou 40 comprimidos de amoxicilina, coloca na caixinha, que é uma caixinha da própria farmácia, leva para casa e vai. Né? Isso seria uma mudança maravilhosa, né? Em termos de sustentabilidade, em termos de economia para o consumidor. É uma mudança importante. Né? Eu acho que é uma boa pergunta essa. Vou te interromper um minutinho só, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Júlio Motin, CEO da Panvel. Fica com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Júlio Motin, CEO da Panvel. Júlio, vamos falar sobre governança. Como é que a Panvel olha para esse tema? Bom, para nós sempre foi um tema importante, né? Somos uma empresa de capital aberto desde o final da década de 80. Nossa, então são anos já operando nesse sentido. Bem verdade, era uma operação de capital aberto, mas com uma liquidez muito baixa, tinha poucas ações negociadas no mercado. Em 2020 nós fizemos um movimento de follow-on, né? Então a gente fez uma captação de praticamente 1 bilhão e 100 milhões de reais na época. Tanto primária quanto secundária, dinheiro para o caixa, dinheiro para acionistas, né? E dali para cá, a governança ela tomou um papel ainda mais importante do que havia dentro da empresa, né? Então, hoje a gente tem um conselho de administração com 2 membros independentes, que é um requisito mínimo para você fazer parte do novo mercado. Somos uma empresa do novo mercado, né? Temos uma conselheira maravilhosa, que é a Clarice Costa,
que era vice-presidente RH da Renner, nos ajuda muito. O Cláudio Eli, que foi presidente da Raia Drogasil durante anos, inclusive fez a fusão das duas empresas, é nosso conselheiro também. E a gente tem o fundo do Itaú, lá o Quineia, que é um dos sócios nossos também, que faz parte do conselho, além das 3 famílias que representam hoje o controle da empresa, né? A gente trata a governança de uma forma muito séria. Eu acho que estar presente no novo mercado não garante, vamos dizer assim, uma boa governança. A gente vê casos de empresas que deslizaram. Vamos citar, por exemplo, sem medo de... exemplo das Americanas, por exemplo. Exatamente. Né? Novo mercado, B3, olha só o que aconteceu, né? Então, acho que mais importante do que governança é a ética, né? É a maneira certa de fazer os negócios. E isso eu aprendi com meu pai há muitos anos. Eu estou trabalhando na empresa já fazem 27 anos, né? Que no dia que ele não puder pagar os impostos, no dia que ele não puder pagar as obrigações trabalhistas e tudo que ele tem, vamos dizer assim, para dormir tranquilo, ele fecha a empresa. Tá? Então, esse é o nosso... As outras 2 famílias controladoras também... Esse é o nosso modus operandi, né? Então, a gente leva a ética muito certo, fazer a coisa certa. As 3 famílias controladoras. As 3 famílias. É algo que a gente vive, né, em cima desse conceito ética. E isso é muito bom, porque numa empresa grande, que tem 10 mil pessoas, de alguma forma isso desce, né? E desce para um comportamento também aliado a isso, né? E eu acho que isso é fundamental quando uma empresa quer crescer, né? Porque uma empresa que não tem a ética e fazer a coisa certa como um mantra, dificilmente o teu funcionário na ponta vai fazer, vamos dizer assim, a coisa certa, né? Eu costumo dizer que cultura é o que as pessoas fazem quando você não está vendo, né? Você tem toda a razão. Isso é cultura. Mas são princípios enraizados, né? Que é o que você acha, que você defende, né? Vou te fazer uma pergunta. Assim, houve uma época em que as empresas familiares, elas partiram para profissionalização. Só servia se fosse empresa profissionalizada, os membros da família colocados num grupo quase que à parte, né? E isso vem se revertendo, que empresa com dono e cultura e diretrizes é muito importante. Aí eu te coloco essa pergunta. Você, como executivo da Panvel, você faria algo diferente ou não se você não fosse acionista também? Sabe que a sua pergunta é muito boa, né? Inclusive, eu estive agora há 1 mês e meio atrás, a convite do Citibank, num curso no MIT, onde o coordenador do curso era o John Davis. O John Davis é a maior autoridade mundial em termos de empresas familiares, né? E ele é um fã da empresa familiar, porque... Eu sou também. Porque a empresa familiar, ela tem o olhar de dono, né? Vamos pegar uma mega empresa brasileira, por exemplo, o Banco Itaú. É um banco de dono, né? É um banco que tá os donos lá, eles estão olhando. Cultura, apesar de ter sido profissionalizado, já tem o Milton hoje como presidente, uma pessoa sensacional, estive almoçando com ele já também. Mas é uma empresa com um olhar de dono, né? Vamos pegar um outro exemplo, assim, uma corporation, que aliás é de uma pessoa lá do Sul, que também é nosso parceiro, eu gosto muito dele, que é a Renner. A Renner é uma corporation, a Renner não tem nenhum acionista, vamos dizer assim, majoritário, né? O capital é todo pulverizado, não tem nenhum dono, mas tem uma figura de dono, né? Às vezes eu costumo dizer que o Galó é mais dono do que dono, né? Ele tem essa coisa de dono. Mas o John Davis estava me falando uma coisa, seguinte: as empresas familiares, elas são muito mais eficientes, às vezes, do que as que são totalmente profissionalizadas, mas elas têm um problema. A família cresce mais rápido do que as empresas. E aí os interesses começam a conflitar, a divergir, a dar briga. E como é que faz? Aí que entra a governança, né? Aí entra a governança, eu acho que regras para familiares trabalharem ou não, né? No nosso caso, hoje eu sou o único
familiar a trabalhar. Eu sou o último dos moicanos, eu costumo dizer. Por que o último? Porque ficou só eu hoje, não tem mais nenhum familiar e não tem mais ninguém, vamos dizer assim, em vias de começar a trabalhar com a gente, tá? Mas a gente sempre foi muito profissionalizado, enfim. Então, acho que essas regras são importantes. E eu sempre defendo, assim, às vezes tem algumas empresas familiares que me perguntam, mas por que vocês são capital aberto? Para quê? Vocês não estão com dinheiro suficiente para viver? Para que precisa emitir ações? E eu digo, eu acho que a empresa de capital aberto ela tem uma chance de perenização maior, tá? Porque quando acontecem essas brigas, essas divergências, porque muitas vezes o sócio não tem o dinheiro para comprar do outro sócio. Certo? Então, quando a empresa é de capital aberto, você dá saída para quem tem um interesse diferente, né? Então, por exemplo, hoje no nosso caso, tem algum acionista que daqui a pouco quer uma liquidez, ele pode vender uma parte das ações, ele pode vender todas as ações, ele pode... No Itaú, agora que a gente citou recentemente, aconteceu isso. Mas daí um comprou do outro, né? Mas teve uma parte da família, né? O Walter, o pessoal, os cineastas, enfim... resolveram sair do negócio e a empresa de capital aberto. Isso facilita muito, né? Então, acho que esses movimentos são importantes. É importante que... Dá mais flexibilidade à tribo, né? Agora, eu sou fã número 1 do olhar de dono, né? Eu vejo muitas empresas que se profissionalizaram totalmente e que a gente vê que os executivos praticamente tomaram conta da empresa, né? Eles determinam quanto é que eles vão ganhar, eles determinam que a empresa, eles cortam CAPEX, né, cortam investimentos, então não pensam no longo prazo, pensam só no bônus de curto prazo. Então, vamos dizer assim, a empresa pode ser profissionalizada, mas tem que ter alguém, seja no conselho, seja na administração, em algum lugar, que pense a longo prazo na perenização do negócio. Eu acho isso fundamental. E que brigue por isso. E que brigue por isso. Você sabe, Júlio, que eu estava conversando outro dia com um banqueiro. Ele me explicando por que normalmente a entrada de pessoas ligadas ao setor financeiro, que são do setor financeiro, não funciona em empresa. Por quê? Eles vêm com uma ótica financeira, né? Os fundos, etc. e tal, eles vêm com uma ótica financeira e eles acabam levando a empresa para o curto prazo. Exato. Né? Já que o mercado financeiro é tão rentável, líquido, hoje o Brasil tem os maiores juros aí do mundo, é muito difícil alguém que tenha cabeça de financeira entrar numa empresa. O que você acha sobre isso? Eu acho a tua frase misturada com pergunta sensacional. Eu concordo 100%. Né? A gente vê algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, no setor farma. Né? E eu falo isso tranquilamente, porque o André Esteves, inclusive, eu sou bem amigo dele, admiro muito o trabalho dele, mas ele entrou no setor farma uma vez. Né? E uma das coisas que eu falo, que o BTG teve a maior rede de farmácias do Brasil, né? Que foi a BR Farma, na época. Mas exatamente com essa visão. Com essa visão financeira. A visão financeira. Eu vou comprar, vou administrar essa empresa, vou fazer um IPO, vou vender e vou ganhar dinheiro. Não é assim. Né? Os negócios... As lojas americanas estão aí para provar. Eu acho também. Né? Não queria falar, mas eu acho também. Acho que é a visão financeira. Né? Eu acho que negócio tem que ter propósito. E aí escambou para um outro lado, né? Que a gente não vai nem comentar. Mas não é só porque tem visão financeira que vai também para o lado ruim, né? Eu acho que negócio tem que ter propósito, negócio tem que ter visão de futuro. A gente lida com um monte de pessoas, a gente tem que motivar essas pessoas em torno de um objetivo. E tem um livro do Simon Sinek, que é bem interessante. O Simon Sinek foi aquele que escreveu o livro Comece com o Porquê, que é o livro de propósito, né? O Círculo Dourado, né? Aquela método de Círculo Dourado. Tem um segundo livro dele que se chama O Jogo Infinito. E as empresas são jogos infinitos. Infinitos. Né? Diferente de mercado financeiro. É diferente de um jogo de futebol, por exemplo. Um jogo de futebol tem 90 minutos, alguém vai ganhar, entendeu? A empresa é um jogo infinito, a empresa é muito mais você fazer coisas
que te motivem lá na frente ou que vão dar retorno lá na frente do que pensar no curto prazo. Inclusive em startups também. Uma das coisas que eu tenho, e a gente tem o Panvel Labs, que é uma iniciativa nossa, tanto de fomento de inovação interna, isso é uma coisa que eu acho, né? Acho que a inovação só acontece quando você descentraliza ela, quando a inovação permeia toda a empresa, quando ela não está concentrada só na diretoria. Então a gente incentiva os nossos funcionários a trazer novas ideias e a gente olha para startups também. Agora, quando eu bato de olho numa startup que quer ser vendida, eu digo, essa startup aqui eu não quero. Startup que é feita para ser vendida, pode ter certeza que é bucha. Olha, eu vou concordar com você e vou te interromper mais um minutinho, tá, Júlio? Um minuto só. No próximo bloco tem mais Júlio Motim, CEO da Panvel. Fique com a gente. Voltamos com Júlio Motim, CEO da Panvel. Júlio, que no intervalo a gente estava conversando um pouquinho sobre o mundo, como é que está o mundo, a distribuição de renda, enfim. Como fazer para que a distribuição de renda, que esse gap não aumente mais do que já aumentou em todos esses anos de capitalismo? Perfeito. Sabe que aí tem por vezes uma ideia errada do empresariado, sabe? Que o empresariado gosta da concentração de renda. Eu acho que o empresário inteligente, ele prega a distribuição de renda. Porque seja qual for o seu business, você precisa de mercado consumidor, né? E só tem mercado consumidor com uma classe média forte consumidora. Forte e pujante, né? Então, eu estou super aliado a qualquer conversa a respeito de distribuição de renda. Acho, sim, que, por vezes, o Brasil precisa desonerar consumo e, daqui a pouco, tributar um pouquinho mais em renda, né? Não é uma conversa que me deixa preocupado. Eu acho que é uma linha interessante. Agora, por um outro lado, eu entendo que muitas vezes, e na política isso é normal, né? Porque como os políticos vivem de votos, né? Então eles têm que agradar o seu eleitorado, né? Então, tanto de direita quanto de esquerda, eles fazem discursos nesse sentido, né? Agora eu não vejo ninguém falando da importância da gente facilitar o nascimento, o desenvolvimento e crescimento de negócios no Brasil, né? A grande maioria das pessoas no Brasil hoje tem medo de abrir uma empresa. Porque com razão. É muito complexo. E com razão. Tá? É muito complexo para pagar tributos, e são muitos tributos. A gente às vezes não sabe se está pagando certo ou errado. A gente tem um time lá dentro da empresa enorme. O Brasil hoje é disparado o lugar onde mais se perde horas para se saber se está pagando certo ou não o tributo. E outro tema também que eu acho que é uma super demagogia e que a gente escuta às vezes, a legislação trabalhista protege as pessoas, protege o funcionário, protege as pessoas. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que se a gente tivesse uma legislação trabalhista mais fácil, mais liberal, vamos dizer assim, você não teria tantas pessoas com medo de abrir uma empresa. De abrir uma empresa, de contratar, de crescer. Esses dias, por exemplo, eu estava na academia de ginástica do meu prédio, tá? Tinha um advogado trabalhista, que é meu vizinho, e tinha um professor de ginástica, um personal trainer, e a gente estava conversando, e ele, como advogado trabalhista de funcionário, estava defendendo a legislação trabalhista, com seus argumentos que não cabe a mim questionar se são argumentos que estão válidos ou não, né? Aí, daqui a pouco, o professor de ginástica, que tinha uma academia de ginástica antes da pandemia e quebrou, resolveu entrar na conversa e disse: vocês não têm ideia do que a legislação trabalhista me prejudicou, fez com que eu tivesse que fechar o meu negócio, hoje eu tenho que pagar uma série de dívidas. Poxa, sabe, é disso, entendeu? Eu acho que não existe forma mais efetiva de
de distribuir renda do que gerar empregos, facilitar a geração de empregos e facilitar com que as pessoas abram empresas, né? O que eu mais quero, por exemplo, e é raro, viu, Sônia? É raro isso acontecer. É uma pessoa bater na minha porta e dizer, eu estou saindo, Júlio, agradeço muito aqui o tempo que eu tive com vocês trabalhando e eu vou abrir meu negócio. É muito raro isso. Sabe? Geralmente a pessoa vai para uma outra empresa, porque as pessoas têm medo de empreender no Brasil. Isso a gente precisa terminar, entendeu? Parar com essa demagogia que a legislação trabalhista protege os funcionários. A legislação trabalhista brasileira destrói os empregos. E como deixar isso transparente, sei lá, para o nosso telespectador agora? Como eu falar, olha, cara, esse emprego que você tem é uma segurança hoje, entre aspas, né? E poder liberar essas negociações. Eu também não sei, gente, eu não sou tributarista, mas enfim, como fazer isso? É um tema muito complexo, né? Eu acho que não depende da gente, é complexo, mas eu não tenho dúvida que destravaria um valor imenso no Brasil. Que nem eu estava dizendo, eu acho o Brasil um país, puxa, potencial fantástico, né? Se a gente pensa em termos de países em desenvolvimento. A Rússia acabou, né? Acabou. Saiu do jogo, né? A Índia é uma coisa meio confusa. A China, minha opinião, está muito mais indo para... Ela está indo mais para trás do que para frente, né? A gente vê um direcionamento muito mais para autoritarismo do que para uma coisa de democracia, liberdade, né? Então a gente vê um retrocesso. Então qual é a bola da vez? Somos nós. É o Brasil. Somos nós. A gente precisa aproveitar esse momento, entendeu? Brasil verde, o Brasil da sustentabilidade, o Brasil da oportunidade. Esse país é sensacional. Por exemplo, no caso do varejo, tem gente que olha de uma maneira positiva, eu já olho de uma maneira mais negativa, né? Tem gente que olha, pô, o Brasil é complexo, então os estrangeiros não vão vir aqui, então nós estamos protegidos para eles não virem aqui. Mas a grande verdade é que todas as redes de varejo estrangeiras que entraram no Brasil foram embora. É muito complexo isso aqui para trabalhar. Todas, no setor farmacêutico foram embora, no setor de moda foram embora. Tem alguma coisa em matéria de construção ainda que está funcionando bem, né? Mas a verdade é que o Brasil, ele é muito complexo. O Brasil é para brasileiro. Quando eu comecei na profissão, me espantou muito. O Citibank tinha um setor de psicologia. Os executivos que vinham de fora precisavam ser atendidos, porque não entendiam nem o sistema tributário, nem a inflação, essa já acabou, né? Nem nada, eles entravam em estado de choque e não conseguiam conviver. O Brasil pelo menos melhorou, já não temos mais o perigo da inflação. Queria conversar um pouquinho aqui no final do programa sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que a gente é um país jovem, né? Eu tô velha, eu também já vou ficando mais velho, mas a gente é um país, por exemplo, nós temos um governador lá no Rio Grande do Sul que eu admiro muito ele, tá? O Eduardo Leite, um super amigo meu, tá? E eu costumo dizer para ele que ele foi uma das melhores coisas que aconteceram na política durante a democracia. E ele me responde dizendo, eu nasci junto com a democracia. Ele tem 36 anos. Sim. Então são 36 anos de democracia, entendeu? Então eu acho que a gente precisa ser otimista. Ser jovem nesse sentido, politicamente, né? Vamos ser otimistas, vamos achar que sim, que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer. Esse país tem um super potencial, tem empresários criativos, tem gente criativa. Eu acho que tem tudo para dar certo. E tem uma natureza, uma cultura de um povo que não é agressivo. Bom, Collor tirou todo o nosso dinheiro no Houve Revolução. Pois é. E sabe que o Brasil... Isso é incrível. E sabe que tem outra coisa, o brasileiro gosta de gente, né? Gosta. Isso é legal, né? Inclusive no varejo, a gente tem essa vantagem com relação aos Estados Unidos, sabe? Porque mesmo, independente do treinamento que a gente dá, e a gente faz bastante treinamento com as equipes, o brasileiro gosta de gente, então o brasileiro ele atende melhor as pessoas. Olha, seremos e somos o país do futuro. Sem dúvida. Tomara.
Gostaria de tê-lo outras vezes aqui com a gente, Júlio. Puxa, foi um prazer conversar com você. Obrigado, foi muito bom, papo leve, solto, muito legal, Sônia. Muito obrigado. Positivo. Prazer te conhecer, viu? Obrigada. Valeu. O programa está terminando agora. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!